Bom, gente, então hoje a gente vai iniciar nossa parte aí de geometria, né? E aí geometria é aquela coisa, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, prefiro a parte de álgebra. Não gosto muito da parte de geometria. Mas se você gosta, chegou aí o seu momento, né? A gente vai estudar geometria aí. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai. O que eu vou fazer basicamente vai ser uma leitura do livro e fazer alguns exemplos com vocês, tá? E aí vocês vão ver que a aula vai ser bem tranquila, né? Essa parte de introdução vai ser bem tranquila. Então aqui o livro de vocês, ele traz uma introdução, ele fala um pouco aí das coisas que a gente vê, né, no nosso dia a dia, que estão relacionadas aí com a geometria, né? E aí aqui ele começa falando, né? Muitas formas reais encontradas em objetos do cotidiano, como embalagens de produto, construções, entre outros, lembram sólidos geométricos, os quais são figuras tridimensionais idealizadas pela geometria. Então, né, quando a gente olha, por exemplo, um forno micro-ondas, a gente associa a um paralelepípedo. Quando a gente olha para um globo terrestre, a gente associa a uma esfera, e assim por diante, né? Então, sólidos geométricos são essas idealizações que a gente faz do que a gente vê à nossa volta, né? Aí aqui ele explica um pouco mais, né? E aqui ele começa, né, a falar sobre os poliedros, né? Que a gente vai estudar. Então, gente, os sólidos geométricos mais simples podem ser de dois tipos, né? Então, a gente pode ter os poliedros e os corpos redondos. Poliedros que a gente vai estudar agora, corpos redondos é que a gente vai estudar mais para o final do bimestre e o próximo bimestre. Bom, os poliedros, eles são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos, ou seja, triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc. Então, gente, a gente tem um poliedro quando a gente tem um sólido, e aí as faces, né, vamos falar logo faces, são polígonos, né? Então, por exemplo, cubinho aqui, né? Então, isso aqui é um exemplo de poliedro, né? Porque as faces dele, né? A superfície dele é toda composta por quadrados, nesse caso aqui, né? Se a gente tiver uma pirâmide, né? Dependendo da pirâmide, a base pode ser, por exemplo, um quadrado e as faces vão ser triângulos. Então, também é um tipo de poliedro. E aqui ele fala outros, né? Paralelepípedo, prisma hexagonal, cubo, que eu falei, enfim. Então, poliedro é isso, tá? A gente tem um sólido geométrico em que as faces são regiões poligonais, tá? Então, esse aqui também é um poliedro. A gente não tem um nome específico, né, para esse poliedro aí, mas isso aí também é um poliedro. E tudo mais. No poliedro, a gente pode ter o quê? A gente vai ter faces, arestas e vértices. Então, só pra gente relembrar, né? De novo, face, né, é a superfície, né? O polígono que vai formar aí a superfície do meu poliedro. As arestas, né, elas são, se a gente observa o polígono, no caso um quadrado aqui, né? Então, as arestas são os lados do polígono. E no caso aqui, a gente observando o sólido como um todo, as arestas vão ser os encontros das faces, né? Então, cada duas faces, eu tenho uma aresta, né? Então, isso é uma aresta. E os vértices, né, elas são as extremidades aqui. No caso aqui para o cubo, né? A gente tem essas extremidades aqui. Então, são os vértices. Só relembrando, gente, tá? Porque isso aqui tudo a gente já viu aí no ensino fundamental. Bom, e os corpos redondos, né? Eles são sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte que é arredondada, né? Não plana. Então, aqui o cilindro, né? O cilindro, se você observa aqui, né? A gente tem uma parte arredondada. O cone, né? Casquinha de sorvete. Esfera, tronco de cone de bases paralelas, enfim. Isso aqui a gente vai estudar depois. Então, gente, é isso. Nossos sólidos geométricos podem ser poliedros ou corpos redondos, e o que a gente vai focar agora são os poliedros. Aqui no livro a gente vem para uma parte de prisma, que a gente não vai ver hoje, tá? Então pode pular essa parte. Lá para o final do capítulo a gente começa a falar de poliedros convexos e não convexos. E é o seguinte, o livro de vocês ele traz uma definição para poliedro convexo, que é a seguinte. Então, observa só essas três figuras. Eu tenho em verde 3 poliedros. E ele fala o quê, gente? Se eu desenho aí um plano eu acabei não falando, né? Porque a gente tá com pouco tempo, eu não fiz uma semana só pra gente falar sobre esses aspectos aí do espaço.
Mas um plano, você pode imaginar que é como se fosse uma folha de papel. Imagina uma folha de papel que é infinita, né? Nunca acaba. Então, isso é um plano, tá? Um plano é como se fosse uma folha de papel. Só que a gente não consegue ver um plano infinito, assim, né? Então, a gente só desenha uma partezinha dele. Então, imagina uma folha de papel, tá? Então, aqui no caso, na figura 1, o plano é essa região laranja aí, esse alfa, tá? Tá designado aí por alfa. Então, isso é um plano. E aí, o livro de vocês fala o seguinte: se você tem um poliedro e você desenha um plano na face do poliedro, você tem um plano ali na face do poliedro, se todas as outras faces do poliedro ficarem no mesmo semi-espaço, o que é semi-espaço? Semi-espaço é o seguinte: você tem um plano, o plano divide o espaço em dois semi-espaços, né? Então, no caso aqui, a parte laranja, a gente tem um semi-espaço aqui para cima e um semi-espaço aqui para baixo. Então, gente, se você desenha esse plano aí na face e todas as demais faces ficam do mesmo lado, né, do mesmo semi-espaço, então esse aqui vai ser um poliedro convexo. Então, observa que isso acontece aqui nessa figura 1, e isso acontece aqui também na figura 2. Veja que está todo mundo para esse lado, não tem ninguém para esse lado. Então, aqui também a gente tem um poliedro convexo. Então, aqui é convexo e aqui é convexo. Na figura 3, observa só, eu tenho esse plano aí, né, esse plano em laranja. Observa só, eu tenho partes que ficaram para cima do plano e tenho partes que ficaram para baixo do plano. Então, nesse caso aqui, eu tenho um poliedro que ele é não convexo, justamente porque eu desenhei um plano em uma das faces do poliedro e ficou face para cima e ficou face para baixo, tá? Então, aqui é um poliedro não convexo. Eu não gosto muito dessa definição, na verdade, porque eu acho meio um pouco difícil de ver. Não sei, para vocês. Para mim, eu acho um pouco mais difícil. E aí, eu prefiro pensar de uma outra forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que caso vocês prefiram, fica aí. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho o programa. Então, vamos lá. Vou abrir aqui para vocês uns dois exemplos que eu coloquei aqui no GeoGebra. Então, aqui, gente, aqui é um exemplo de um poliedro. Deixa eu apagar aqui. É como se fosse um banquinho, né? Tem um poliedro aqui, como se fosse um banquinho. Para você saber se ele é convexo ou não, o que eu gosto de pensar é o seguinte: desenhe dois pontos. Desenhe dois pontos em duas faces desse meu poliedro e trace um segmento unindo esses dois pontos. Por exemplo, vou desenhar esse ponto nessa face aqui da frente, ok? E vou desenhar um outro ponto nessa face aqui, tá? Então, fiz um ponto nessa face e um ponto nessa face aqui. Vou desenhar um segmento unindo os dois. Então, observa, gente, que ficou parte do segmento para fora e uma parte ficou para dentro. Tá vendo? Então, toda vez que ficar a parte para fora, quer dizer que o poliedro é não convexo, tá? Então, você pode pensar nisso aqui. Você desenha um segmento unindo duas faces e se ficou gente para fora, é não convexo, tá? Então, e isso vai acontecer, você pode desenhar outros segmentos, tá? Nesse caso aqui, um verde que eu desenhei, botei na face aqui de trás e na face aqui de cima. Então, observe que ficou gente para fora, né? Então, isso aí é um exemplo de poliedro que é não convexo, né? Ficou uma parte para fora. Se você desenhar um segmento aqui, né, nessas duas faces aqui de baixo, é claro que vai ficar tudo para dentro, tá? Mas o que importa é que em algum outro segmento que você desenha vai ficar para fora, né? Então, aí nesse caso, a gente vai ter um que é não convexo. Vou colocar um exemplo agora do cubo, que o cubo é um poliedro convexo. E a diferença que a gente vai ver é a seguinte: observa só, todo segmento que eu traço unindo duas faces, você observa que sempre esse segmento vai ficar dentro. Não tem nenhuma forma desse segmento ficar para fora. Se você faz unindo duas faces, sempre vai estar dentro. Então, nesse caso aqui, eu tenho um poliedro que é convexo, tá? O cubo é um poliedro convexo, porque isso acontece. Então, essa aqui, gente, é uma forma que você pode
fazer, tá? Eu prefiro essa forma do que essa aqui do plano, mas aí fica a seu critério. Se você entendeu essa daqui, tudo bem. Se não, você pode usar essa definição aqui. No fundo, é a mesma coisa, tá? Só que são formas diferentes da gente ver. Tranquilo? Deixa eu parar aqui. Bom, então, voltando aqui para onde a gente parou, sobre poliedros convexos e não convexos. Aí aqui ele dá exemplo, gente, são poliedros convexos aqui, esses 4 aqui, justamente por conta, né, do que a gente falou, do plano ou do segmento aí, e são não convexos esses aqui. Esses 6, observa só, é como se ele tivesse um furo no meio, né? Toda vez que tiver um furo ali no meio, você sabe que vai ser não convexo, porque você traça um segmento ali, aquela parte vai ficar lá para fora, né? Aí esse aqui é o que a gente fez aí no GeoGebra, né? Um pouquinho parecido. Então, dá uma olhadinha aí nessa parte. E é isso, gente. Aqui ele fala uns exemplos do que a gente vê no dia a dia. E vamos agora falar de uma coisa específica, né? Da nossa parte aqui de continhas, que é a relação de Euler. O que que... Opa! Esqueci de... Desculpa, gente. Deixa eu fazer o seguinte. Pronto. Tomei até um susto aqui. É o seguinte. Todo poliedro convexo, a gente pode mostrar que vale essa relação aí, que a gente chama de relação de Euler. Que é o quê? O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Todo poliedro convexo a gente consegue mostrar que isso vale, tá? Para alguns poliedros que não são convexos, essa fórmula vale também. Só que são para alguns. Então, na matemática, se ficar alguém que não vale, a gente não... Então, não vale para aqueles ali, tá? Então, a gente fala que essa fórmula, ela funciona para poliedros convexos, alguns não convexos funciona. Mas aqui a gente vai estar sempre trabalhando com os convexos, tá? Então, é o seguinte, vamos verificar essa fórmula aí, tá? Coloquei esses exemplos aqui. Então, a gente tem um cubo. Vou fazer aqui mesmo, né? Já coloquei a figura, então vamos usar a figura. Então, gente, o cubo a gente já viu que é um poliedro que é convexo. Vamos fazer o seguinte. Vamos contar aí o número de vértices, arestas e faces. Então, o número de vértices, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8. Vamos contar agora o número de arestas. Então, arestas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 arestas. Número de faces. Vou mostrar aqui que vai ficar melhor. Então, o número de faces a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Então, gente, observa só. Aqui a gente tem o quê? 8 menos 12 mais 6. 8 menos 12 mais 6, logicamente, vai dar 2. Então, veja que a fórmula realmente funciona aí para o caso do cubo, tá? Então, a gente viu, fazendo vértices, né, menos o número de arestas mais fácil, a gente realmente obteve o 2, tá ok? Vamos agora para esse exemplo aqui. Então, aqui a gente tem um prisma de base pentagonal, que a gente vai estudar depois. Vamos contar aí o número de vértices, arestas e faces. Então, vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa a gente vai ter aqui para baixo. Então, vértices vão ser 10. Número de arestas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para baixo a gente também vai ter 5, né? 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15. Número de faces a gente tem 1 em cima, 1 embaixo. E vai ter mais 5 do lado, né? Então, 5, 6, 7. Então, gente, 10 menos 15, menos 5 mais 7, a gente vai ter 2. Então, realmente, veja que a fórmula funciona também para esse caso, né? Vamos agora ver o caso da pirâmide. Então, o número de vértices da pirâmide, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número de arestas da pirâmide. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
E o número de faces, a gente vai ter 6 faces aqui e mais uma embaixo. Então, veja, né? 7 menos 12 mais 7 realmente vai dar 2, ok? Então, essa fórmula também funcionou aí para a pirâmide. É claro, gente, que na matemática a gente não... Isso aqui não é o que nos garante, tá? O que nos garante é fazer uma demonstração formal, tudo bonitinho, mas não é o que eu vou passar para vocês. O que eu vou passar é a aplicação. Então, vamos ver como é que a gente vai poder aplicar essa relação de Euler para a gente resolver aí os probleminhas. Então, vamos lá. Quantas arestas e quantos vértices? Então, a pergunta é: quantas arestas e quantos vértices tem um poliedro que tem 20 faces e todas as faces são triangulares? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho um poliedro com 20 faces e toda face é triangular. Isso quer dizer o quê, gente? Num triângulo, eu tenho 3 lados, obviamente, né? Então, se eu tenho 20 triângulos, ou seja, 20 faces, né, que foi o que foi falado no problema, então, ao total, eu vou ter 20 vezes 3 arestas. Vocês concordam comigo? Não é 20 vezes 3 arestas, porque um triângulo eu tenho 3, então em 20 eu vou ter 20 vezes 3. Só que vocês têm que lembrar que lá no poliedro, né, uma aresta é compartilhada por 2 faces. Então, aqui, a gente está contando a aresta a mais, quando a gente faz isso aqui. Então, a gente tem que dividir isso aqui por 2, tá? A gente tem que dividir isso aqui por 2, que é para evitar essa dupla contagem. Então, aqui no caso, a gente tem 60 por 2, a gente tem 30 arestas. Tranquilo? Então, a gente achou o número de arestas. Agora, para a gente achar o número de faces, a gente vai usar a relação de Euler. Então, a relação de Euler é V menos A mais F, que vai ser igual a 2. Acabei não falando, né? Mas o poliedro é convexo. Aqui a gente sempre vai trabalhar com poliedros convexos. Então, vértice eu não tenho. Arestas, acabamos de descobrir que é 30. Faces, o problema deu, são 20. Então, passa todo mundo para o outro lado. Eu vou ficar com 2 mais 30 menos 20. O número de vértices vai ser igual a 12, né? 30 menos 20, 10, mais 2, 12. Então, aí é como é que a gente pode descobrir o número de vértices do poliedro pela relação de Euler, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Esses exemplos aqui são os que estão no livro de vocês, tá? Eu só estou fazendo por caso você tenha dificuldade de interpretar o que está lá no livro. Então, vamos lá. Um poliedro convexo possui uma face octogonal, ou seja, pensa no octógono, né? São 8 lados. Eu não vou desenhar, não vou me arriscar a desenhar aqui, porque eu sei que não vai ficar bom. Mas é isso, ele tem uma face octogonal e 8 faces triangulares. Então, gente, a gente já sabe de cara o número de faces, né? É uma octogonal e 8 triangulares. Então, a gente tem 9 faces. Determine o número de arestas e o número de vértices. Então, vamos fazer a mesma análise lá para cima. O número de arestas, então, eu tenho uma face octogonal. Então, eu tenho 1 vezes 8. Por que 8? Porque um octógono, né, tem 8 lados. Então, a gente já tem esse tanto de arestas aí. E 8 faces triangulares. Então, eu tenho 8 vezes 3. Porque se é triangular, então o número de lados ali do triângulo é 3. Então, ao total, 8 vezes 3. Isso aqui dividido por 2, né? A gente tem que lembrar que tem que fazer essa divisão por 2 para evitar a dupla contagem. Então, aqui eu tenho 8 mais 24 dividido por 2. Eu tenho 32 dividido por 2. Eu tenho 16 arestas. Então, 16 arestas é o tanto de arestas aí para o meu problema. Para a gente descobrir agora o vértices, vamos aplicar a relação de Euler. Vértice menos arestas mais número de faces é igual a 2. Vértices eu não sei, arestas descobri que é 16. Faces são 9. Isso vai ser igual a 2. Então, o vértice vai ser 2 mais 16 menos 9. 2 mais 16, 18. 18 menos 9, 9. Verificando, é isso mesmo, 9. Então, gente, descobrimos aí
tudo, né, de vértice, aresta e face a respeito desse poliedro, tá? Então, gente, a atividade da semana, ela vai ser basicamente essas contas, tá? Não tem fórmula difícil, não tem... Ser isso aqui, tá? Agora, deixa eu ver aqui. Tá. Então, gente, a atividade da semana eu coloquei exercícios do livro mesmo, tá? Então, vocês olhem lá no PDF quais são os exercícios que eu pedi pra vocês fazerem, e aí vocês façam. E depois voltem lá no formulário e coloquem as respostas, tá? E aí depois, gente, no final do capítulo, ainda tem falando um pouco sobre os poliedros regulares, tá? Eu não vou falar aqui sobre eles. O que eu decidi fazer? Eu quero que vocês façam um trabalhinho, vai ser basicamente um resumo, uma coisa bem tranquila, sobre esses poliedros regulares. Então, eu vou deixar lá um arquivo que tem as informações, o que é que vocês têm que fazer, o que é que tem que ter nesse resumo, nessa pesquisa, tá? Então, vocês olhem lá no arquivo o que é que eu tô pedindo, e aí vocês vão fazer e me entregar, né? Eu tô deixando... você pode fazer individual ou até 3 pessoas, tá? Então, se vocês quiserem se juntar em 3, óbvio, não se juntar fisicamente, né? Se juntar só pra fazer o trabalho, pelo amor de Deus. E aí vocês, você faz tal parte, você faz tal parte. Vai ser uma coisa bem simples, né? Então, vou preferir fazer assim pra vocês buscarem, né, mais informação a respeito. E aí vocês fazem esse trabalho, me entregam e eu tô deixando como um ponto extra, tá? Então, quem tiver precisando de ponto aí pra minha matéria, já pega pra fazer, tá? E é bem tranquilo, gente. Só tem que ter tudo o que eu pedi lá na atividade pra fazer, tá? Bom, então, gente, a aula de hoje é isso, tá? Ficou até bem pouquinho, assim. Porque realmente a introdução é da parte de geometria, e depois a gente vai estudar mais a fundo, e aí vai ter mais conta, vai ter mais interpretação, tá? Por enquanto, é isso. Então, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelos problemas, né? Celular tocando, não sei o que mais. Mas é isso, gente. Então, vou ficar por aqui e bons estudos aí pra vocês.